Graça e paz, amados. O Espírito Santo, mais uma vez, esteja falando através dos meus lábios, usando minha mente e selando todo o seu ser, que vê, que sente, que ouve, para que a palavra viva chegue até nós. Em nome de Jesus, amém. Lá em Apocalipse 3, versículo 14, a igreja de Laodiceia. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir ou de vomitar, algumas tradições nos dizem. Você é da minha boca. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Versículo 18. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver a sua vista. É o alerta, né? E o que nós podemos tirar disso para as nossas vidas? Nós estamos realmente investindo naquilo que é ouro puro para as nossas vidas, para as nossas vidas espirituais, para aquilo que nós levaremos para a eternidade. O inimigo não brinca, ele não tem brincado. E aonde que ele vai atuar? É numa casa noturna, numa festa, numa boate, onde as pessoas podem estar bebendo, tudo mais. Ou é dentro das igrejas? Obviamente é dentro das igrejas que ele vai atacar, que ele vai tentar desviar o povo. Então nós precisamos realmente correr atrás daquilo que é precisar, buscar o ouro. E a nossa maior riqueza é investirmos na eternidade. Estamos com os pés aqui nessa terra, vivemos, cuidamos dos nossos dias, dos nossos afazeres, temos os nossos sonhos que são naturais, normais, e vamos também trabalhar por eles. Mas o nosso investimento na eternidade, ele é primordial. Como diz lá em Mateus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas para que possamos lutar, permanecermos de pé, como a palavra fala, que até aquele que é separado, escolhido, pode vir a ser tentado, pode vir a ser tirado do caminho, porque o próprio Jesus, depois de jejuar 40 dias, Satanás se apresentou a ele ousadamente, colocando dúvidas sobre a identidade dele, desafiando o próprio Deus. E conosco, então, precisamos mais do que vigiar, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos estar em comunhão com a igreja. Uma brasa, sozinha ela se apaga, mas várias brasas unidas, elas continuam firmes. Uma aquece a outra, queimando. Precisamos praticar as práticas bíblicas, o jejum, a oração, o louvor, a comunhão com a igreja, como eu falei, a leitura da palavra. Tudo isso é de extrema importância. E ainda assim nós seremos desafiados. Sabe? O inimigo ele não dorme, ele nos estuda. Não subestime. Mais uma vez eu digo, não estou aqui para exaltar, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. Mas ele ainda está solto por aí, rodeando a terra, para ver, tal como um leão rugindo, para ver quem ele possa tragar, quem ele possa arrancar das mãos de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos estudar a palavra, entender, buscar o Espírito Santo, que é a nossa maior força, que é o próprio Deus habitando em nós, para que ele nos dê, ele seja a ferramenta principal nas nossas vidas, para compreendermos a palavra, para orarmos de maneira perfeita, porque ele ora em nós, através de nós, é o próprio Deus. Deus nos deu tudo. Sabe por quê? Porque ele nos ama.
imensamente, intensamente, e ele não quer que ninguém se perca. Então ele sabe, né, da estratégia, ele sabe do movimento que o inimigo das nossas almas faz para nos alcançar, para tentar nos destruir. Por isso ele nos deu armas poderosas, ferramentas poderosas, mas nós precisamos manejá-las, precisamos lançar mão delas. Isso tudo vem através da fé, de crer, de buscar, de orar, de perseverar, de vigiar, sabe? Porque ele quer a nossa cabeça. A verdade é essa. Ele quer a nossa mente. É da onde parte toda a nossa vontade, todo a nossa oração, é onde estão as nossas memórias, é onde estão feridas talvez não curadas, que nos levem a sentir coisas desagradáveis, a nos desanimar, a termos ressentimentos, mágoas e aí nos derrubar. Uma vez nos derrubando emocionalmente, ele nos dá essa rasteira espiritual. Porque as nossas almas, tal como um telefone, vou dar um exemplo para vocês, fazer uma analogia aqui. Ele sem chip, pouco ele adianta. Então o nosso emocional, o nosso ser, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso pensar, ele bloqueado, ele atrapalha o nosso espiritual de agir sobre nós. Precisamos tratar da nossa alma, né? A salvação da nossa alma. Tratar, pedir ao Senhor que cure as feridas, que cure as dificuldades, sabe? Que nos dê ânimo, que nos dê bom ânimo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, os principados espirituais que vivem nas regiões celestiais. Não é contra as pessoas. Há pessoas que são usadas, sim, nós sabemos disso, mas elas são dignas de misericórdia, elas precisam ser salvas. Nós precisamos ser canal de bênção para essas pessoas, mas para que isso aconteça de fato, nós precisamos batalhar o bom combate, como diz lá em Efésios 6, 13 e 14, né? Usando a nossa armadura, usando a palavra, usando aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Deixa eu ler para vocês aqui, 6. Engraçado, minha Bíblia tá... Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre. Que ele atacar, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas, para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça, da aprovação de Deus. Calços sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisam de fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Só não vai orar quando está comendo, quando está falando, tá? Com toda a oração e súplica. Fiquem alertas. Não desanimem, continue orando fervorosamente por todos os cristãos em todas as partes do mundo. E ele, no próximo versículo, ele pede oração por ele também, porque ele precisa. Como eu peço por mim, porque também eu preciso de orações. O maior presente que Deus nos deu foi a permitir que nós sejamos a habitação do Espírito Santo. Permitir que através dele nós tenhamos compreensão profunda da palavra. Compreender a palavra revelado, que é algo revelado. Algo que antigamente tinha aquelas fitinhas, né, de tirar foto, que tinha que levar para revelar, colocar dentro, né, de um laboratório escuro, passar lá por uma substância, para que a foto fosse revelada. Tá? Então, o Espírito Santo nos dá a revelação da palavra. Nós vemos meio que embaçado, não tão claramente, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós temos esse discernimento, nós temos essa condição de mergulharmos fundo e de entendermos o que de fato a palavra tem para nós. Porque Deus trabalha conosco na individualidade. As nossas histórias são diferentes, os nossos emocionais, a nossa estrutura
são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Amém? Vamos orar, porque meu espaço nesse telefone não é grande. Oh, Pai, aleluias pela Tua palavra, mais uma vez neste dia de hoje ministrada a nós, ó Deus. Que nós recebamos de Ti, Deus, esse presente, quem não tem ainda, que é a presença do Espírito